Ed e Lorraine Warren eram uma equipe formada por marido e mulher que se tornaram investigadores paranormais de renome mundial, atuando em casos famosos como os do horror em Amityville, a boneca Annabelle e casos que inspiraram a série de filmes Invocação do Mal. Eles também escreveram inúmeros livros sobre suas investigações paranormais e atuaram em milhares de casos ao longo de sua carreira. Em 18 de abril de 2019, Lorraine Warren morreu pacificamente enquanto dormia aos 92 anos de idade. Seu marido Ed Warren morreu antes em 2006 aos 79 anos de idade. Veja neste vídeo quais foram os 10 casos mais assombrados de suas carreiras, mas antes não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para que possamos crescer no YouTube e continuar a fazer vídeos como esse todos os dias. Contamos com sua ajuda. Número 10. Família Smurley. Em 1974, a família Smurley passou por seu próprio inferno pessoal após se mudarem para uma casa na Pensilvânia. Janet e Jack Smurley, suas filhas adolescentes e os pais de Jack viveram todos juntos na casa e sofreram os piores 13 anos de suas vidas. A atividade paranormal começou quando eles resolveram fazer uma reforma na casa. Os papéis de parede eram arrancados sozinhos, janelas quebravam constantemente, cheiros estranhos preenchiam cada cômodo e vozes perturbadoras eram ouvidas por toda a casa. Janet até revelou que foi atacada uma noite enquanto dormia por um espírito. Os Smurleys ficaram aterrorizados e decidiram entrar em contato com Ed e Lorraine Warren para pedir ajuda. Lorraine descobriu que a casa estava infestada por 4 espíritos, uma mulher idosa inofensiva, um homem velho que tinha morrido na casa, uma jovem e um demônio maligno que controlava os outros espíritos e que os tinha virado contra a família. Os incidentes pararam em outubro de 1986 e a família se mudou em 1988. Segundo consta, após um exorcismo sancionado pela igreja, a propriedade foi liberada de toda a atividade demoníaca desde então. Número 9. O julgamento do demônio. Em 1981, Arne Cheyenne Johnson, de 19 anos, esfaqueou fatalmente seu senhorio, Alan Bono, de 40 anos, com um canivete mais de 20 vezes. Foi o primeiro assassinato ocorrido na cidade em 193 anos. Pouco antes do assassinato, Arne havia se mudado com sua namorada e seu cunhado David, o qual afirmava estar sendo possuído por um demônio. A família da namorada de Arne havia pedido a ajuda de Ed e Lorraine. Os Warren fizeram um exorcismo em David, que expulsou com sucesso 42 demônios de seu corpo. Durante o exorcismo, entretanto, Arne desafiou os demônios a entrarem em seu corpo e deixarem David em paz. Um mês depois desse incidente, ele matou Alan a sangue frio. No tribunal, Arne alegou que ele não era o culpado pois estava possuído. No entanto, ele foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau e recebeu uma sentença de 20 anos de prisão, no qual ele cumpriu apenas 5 e foi liberado por bom comportamento. Essa história foi a inspiração para o terceiro filme de Invocação do Mal. Número 8. Cemitério Union. Há muitos relatos de testemunhas oculares que viram uma entidade conhecida como a Dama Branca, assombrando o cemitério Union em Easton, Connecticut. Este é conhecido como um dos cemitérios mais assombrados dos Estados Unidos. A Dama Branca também tem sido vista andando na frente dos carros das pessoas enquanto elas dirigem em frente ao cemitério tarde da noite. Motoristas preocupados acreditavam que tinham atropelado ela e saíam de seus veículos apenas para descobrir que ninguém estava lá. O nome Dama Branca veio de testemunhas que diziam que ela usava um vestido branco parecendo um vestido de noiva. Em 1990, Ed e Lorraine Warren instalaram suas câmeras no cemitério para registrarem a investigação. Pouco depois das 2h40 da manhã, eles ouviram o som de uma mulher chorando, e avistaram uma forma feminina que havia começado a se mover vários metros em sua direção. Quando Ed se aproximou da mulher, entretanto, ela desapareceu de vista. Hoje em dia, o cemitério fica totalmente fechado assim que o sol se põe. Número 7. O lobisomem de Londres. Bill Rance foi considerado a prova viva de que os lobisomens realmente existem. Nascido na Inglaterra, Bill uma vez se lembrou de um evento em sua infância no qual ele se sentiu estranho, antes que uma raiva poderosa o atingisse e fizesse com que ele fosse capaz de arrancar uma cerca inteira do chão. Já adulto, ele afirma ter testemunhado seu rosto se transformando em um rosto de lobo e suas mãos se contorcendo e criando garras.
Ed e Lorraine Warren se envolveram no caso quando policiais de Londres relataram terem sido atacados por um lobisomem. Ed Warren afirmou que aquele era um caso genuíno de licantropia, já que Bill, que media cerca de 1,70 metros e pesava 68 kg, foi capaz de enfrentar diversos policiais treinados, tamanha era sua força. Em 1989, os Warrens convenceram Bill a ir à sua igreja e a passar por um exorcismo. Durante o evento, o rosto de Hansi se contorceu e ele tentou matar o exorcista. Entretanto, tudo ocorreu bem e o exorcismo foi um sucesso. Desde então, não houve mais incidentes registrados. Número 6. Horror em Amityville. Está gostando do vídeo? Se sim, não se esqueça de deixar seu like e nos ajudar a fazer com que esse vídeo seja visto por cada vez mais pessoas. Contamos com você. No dia 13 de novembro de 1974 às 3h15 da manhã, Ronald Butch DeFeo Jr. matou seus pais e seus irmãos com uma espingarda enquanto eles dormiam tranquilamente em suas camas. Butch disse mais tarde à polícia: "Uma vez que comecei, não conseguia mais parar." No ano seguinte, a família Lutz se mudou para a mesma casa em Amityville. Um padre foi chamado para abençoar a casa, e ele avisou a família para jamais usarem o quarto em cima da escada e em hipótese alguma deixarem alguém dormir lá dentro, coisa que a família ignorou e em pouco tempo coisas estranhas começaram a acontecer. Sua filha fez um amigo imaginário que ela dizia se parecer com um porco de olhos vermelhos, cheiro de animal morto era sentido em todos os cômodos, móveis se moviam sozinhos e pancadas na parede ocorriam durante todas as noites. Finalmente, eles fugiram da casa. Quando Ed e Lorraine Warren investigaram, eles descobriram que a terra havia sido usada anteriormente por um praticante de magia negra e que o corpo dele estava enterrado ali. Número 5. A família Perron. Em 1970, a família Perron mudou-se para uma antiga fazenda em Rhode Island. Não demorou muito para que a casa dos sonhos se tornasse seu pior pesadelo. Caroline, Roger e seus 5 filhos testemunharam uma mulher alta com um vestido cinza vagando pela propriedade. Ed e Lorraine Warren investigaram a casa e descobriram que a mulher era uma bruxa do século XIX chamada Bathsheba e que ela havia oferecido seu bebê recém-nascido para o diabo antes de se enforcar em uma árvore no quintal da casa. Bathsheba era vista constantemente na casa e lutou com Caroline pelo domínio da família. Andrea, filha de Caroline, disse em entrevista: "Bathsheba odiava minha mãe, e ela cobiçava meu pai." Andrea acrescentou: "Ela queria ser a força dominante da família, e nós lutamos contra ela por muito tempo. Acho que sabemos quem ganhou a disputa, pois nós saímos e o fantasma ainda." Número 4. Annabelle. Que bom que ainda está assistindo o vídeo até aqui. Já se lembrou de se inscrever no canal? Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos assim que forem lançados. Vamos lá, inscreva-se. O Museu Oculto de Ed e Lorraine Warren é um lar permanente para a boneca Annabelle que é mantida em uma caixa de vidro especial protegida com orações e encantamentos. Em 1970, esta boneca foi dada a uma estudante chamada Donna, de 28 anos, e não demorou muito para que ela e sua colega de quarto percebessem que Annabelle era mais do que uma simples boneca e que ela se movia sozinha pelo quarto. Elas também encontraram notas aleatórias rabiscadas em papel que diziam: "Nos ajude." Mas quando os acontecimentos pioraram, elas decidiram pedir ajuda a um paranormal. Durante a sessão, elas conseguiram contatar um espírito chamado Annabelle, que aparentemente havia morrido quando tinha apenas 7 anos. Ed e Lorraine ouviram falar dessa história e avisaram as mulheres que uma presença demoníaca estava manipulando a boneca em uma tentativa de encontrar um hospedeiro humano e que provavelmente a história da menina era uma farsa. Depois que os Warrens testemunharam Annabelle levitando no ar, eles removeram a boneca permanentemente do apartamento das estudantes e a colocaram na caixa de vidro selada em seu museu, onde ela deve permanecer para sempre. Número 3. A Casa dos Snedeker. Em 1986, a família Snedeker mudou-se de Nova York para Connecticut para ficar mais perto do hospital em que tratavam seu filho mais velho de um câncer. Infelizmente, a casa que eles compraram era uma antiga casa funerária, embora eles tiveram que fazer essa descoberta assustadora por conta própria. Depois que as reformas da casa foram concluídas, Carmen Snedeker entrou no porão pela primeira vez. Lá, ela encontrou equipamentos de embalsamamento e etiquetas com os nomes dos falecidos. A família logo descobriu que a casa estava infestada de demônios. Carmen testemunhou a água em seu copo mudando de cor.
Ela lembrou, a água era da cor de vermelho sangue. Quero dizer, um vermelho profundo. Isso fez minha pele arrepiar. Ed e Lorraine Warren ajudaram a realizar um exorcismo na casa que trouxe uma conclusão para a família. Desde então, nenhuma outra atividade paranormal ocorreu. Número 2. O Poltergeist de Enfield. O Poltergeist de Enfield aterrorizou uma pequena casa de Londres no subúrbio de Enfield. Entre 1977 e 1979, uma mãe solteira chamada Peggy Hodgson e suas duas filhas, Margaret de 13 anos e Janet de 11 anos, presenciaram móveis sendo jogados pela casa, pequenos objetos voando pelos quartos e porta-retratos caindo das paredes. As crianças também se viam levitando para fora de suas camas. Esses eventos paranormais foram testemunhados por seus vizinhos, jornalistas e até policiais. A filha mais nova, Janet, também começou a falar com uma voz masculina assustadora que se acreditava ser o espírito de um homem velho. A família recebeu muita atenção negativa da imprensa quando as meninas foram acusadas de inventar tudo aquilo para chamar a atenção. Quando Ed e Lorraine Warren investigaram, eles descobriram que se tratava de um caso de possessão demoníaca. Janet mais tarde admitiu que havia brincado com um tabuleiro ou Ouija antes que os distúrbios começassem. A família continuou morando na casa mesmo quando as pessoas tentaram desmascarar a história como apenas uma trama para ganhar dinheiro. A mãe Mary morreu em 2003, e sua filha, Janet, ainda jura que a possessão realmente aconteceu. Número 1. A família Donovan. No início dos anos 1970, Ed e Lorraine Warren se encontraram com a aterrorizada família Donovan em sua casa. Na chegada, os Warrens testemunharam batidas altas vindo de dentro das paredes, papel de parede descascando, água se tornando vermelho sangue e barulhos de animais ecoando por toda a casa. Os Warrens questionavam a família Donovan se eles haviam comprado algum item incomum de segunda mão ou se algum membro da família havia falecido recentemente. Nada foi descoberto até que a filha mais nova, Patty, fez sua confissão. Ela havia usado um tabuleiro ou Ouija para se comunicar com o espírito de um adolescente que havia morrido no bairro 10 anos antes. O espírito nunca revelou seu nome a Patty, mas os Warrens sabiam que era mais do que provável que fosse uma entidade demoníaca disfarçada fingindo ser um menino. Os Warrens imediatamente chamaram um padre. Após um exorcismo, a vida dentro da casa dos Donovan voltou lentamente ao normal. Obrigado por assistir. Esses foram os 10 casos mais assombrados da carreira dos Warren. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para nos ajudar a crescer no YouTube e a continuar fazendo mais vídeos como esse diariamente. Contamos com